Olá, sou a professora Rejane e estudaremos agora o teste da derivada segunda e os pontos de inflexão. Teorema: seja f uma função tal que derivada segunda seja contínua na proximidade de x igual a c. Se a derivada primeira em c é zero e a derivada segunda em c é menor do que zero, então f tem um ponto de máximo local em C. Agora, se a derivada primeira em C é zero, então nos dois casos nós temos um ponto crítico. Mas agora a derivada segunda em C é maior do que zero, então f tem um ponto de mínimo local em C. Tá? Então, se a derivada segunda é menor do que zero, o que a gente sabe? A concavidade vai ser para baixo. E se aqui é o ponto crítico, aqui é o C, ele vai ser um máximo, né? Porque a concavidade é para baixo, porque a derivada segunda é negativa. Agora, se a derivada segunda é positiva, a gente sabe que a concavidade é para cima. Então, aqui não ficou muito bem, mas deveria ser o mínimo. C, porque a concavidade sendo para cima, aonde a derivada é igual a zero, eu tenho o mínimo local. Portanto, para verificar se a função f possui máximos ou mínimos locais, podemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, calcular a derivada primeira. Segundo passo, igualar ela a zero, né? Achar os pontos críticos. Terceiro passo, calcular a derivada segunda da função, ou seja, a derivada da derivada primeira. Quarto passo, analisar o sinal da derivada segunda no ponto crítico C. Então, se a derivada segunda em C for menor do que zero, é um máximo. Derivada segunda menor do que zero, concavidade para baixo. Se a derivada segunda em C for positiva, concavidade para cima, tenho aqui um mínimo. Concavidade para baixo, tenho um máximo. Tá? Seguindo esses passos, a gente vai saber dizer, então, através do teste da derivada segunda, se C é um máximo ou um mínimo. Exemplo 1. Dada aquela mesma função já de exemplos de aulas anteriores. x² mais 2x menos 4. Determine o ponto crítico e se ele é de máximo ou de mínimo. A gente já fez. Derivada primeira dessa função, 2x mais 2. Tá? Segundo passo, igualando a derivada a zero para encontrar os pontos críticos. Nesse caso, como é uma equação do primeiro grau, só vou ter um ponto crítico, que é o x igual a menos 1. Terceiro passo, calcular a derivada segunda. Qual é a derivada de 2x mais 2? Derivada de 2x é 2 e derivada de 2 é 0. Então, a derivada segunda em x é uma constante. Independente do valor do x, a derivada segunda será sempre 2, positivo. Quarto passo é calcular a derivada segunda no ponto crítico. Nosso C aqui. Então, aqui a gente substituiu o x por C. Quanto vale a derivada segunda se eu colocar aqui no lugar do x menos 1? Não altera. A derivada segunda é sempre 2, sempre constante, positiva. Se a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Então, a gente sabe que nesse ponto crítico menos 1 aqui, eu vou ter um mínimo. Então, x igual a menos 1
é um mínimo local. Graficamente, nós temos isso. Concavidade para cima e em -1, o mínimo. Pontos de inflexão. Definição. Um ponto P da curva y igual a f de x é chamado de ponto de inflexão se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa, nesse ponto P. Portanto, para determinar se o gráfico de uma função f possui pontos de inflexão, o que nós fazemos? Primeiro passo, encontramos a derivada segunda da função. Segundo passo, verificamos se a derivada segunda troca de sinal em algum número x igual a d, né, onde que ela é zero. E terceiro passo, verificamos se a função é contínua nesse ponto D. Quarto passo, determinamos as coordenadas. X vale D com o seu y, f de D, do ponto de inflexão. Se a derivada segunda troca de sinal de positiva para negativa, então o gráfico de f está trocando de côncavo para cima para côncavo para baixo. Se a derivada segunda troca de sinal de negativo para positivo, é o contrário. O gráfico de f está trocando sinal de côncavo para baixo para côncavo para cima. Exemplo 2. Dada essa função f, determine se f possui pontos de inflexão. Primeiro passo, calcular a derivada segunda. Para calcularmos a derivada segunda, precisamos da derivada primeira. Vamos fazer ela aqui. Derivada de x na 3. Passo 3 aqui para frente. X diminui um expoente. Menos 6x na 2. Esse 2 vai passar aqui multiplicando 6, 12. X diminui um expoente e fica 1. Mais derivada de 9x, uma constante vezes x, a derivada é a própria constante. Menos a derivada de uma constante sozinha é zero. Derivada segunda é a derivada dessa função aqui. O 2 passa aqui para frente multiplicando 3, fica 6x, menos derivada de 12x dá 12. Então, essa é a derivada segunda. Segundo passo, estudar o sinal da derivada segunda. Que tipo de função é essa? É uma reta crescente. Quando que eu tenho a troca de sinal? Quando a derivada segunda for zero. Então, eu vou ter 6x igual a 12, x igual a 12 sobre 6, que vale 2. Então, 2 aqui é onde está trocando sinal. É uma reta crescente. Então, é uma reta que depois do 2 está acima do eixo do x e abaixo e menor do que 2, a reta está abaixo do eixo do x. Como f é uma função polinomial, segue que f é contínua em 2. A função polinomial é contínua para todos os números reais. Então, é contínua em 2. Dos 3 passos anteriores, temos que a função f possui um ponto de inflexão em d igual a 2. O que é esse d igual a 2? Onde a derivada segunda da função é igual a zero. É o ponto de inflexão. Quarto passo, as coordenadas do ponto de inflexão. Bom, eu só conheço o x aqui na função. Agora eu tenho que substituir todos os x por 2
para achar o y correspondente. Vou substituir aqui para a gente calcular f quando x é 2. Dá 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 9 vezes 2, menos 3. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado aqui é 4 vezes 6, 24. 9 vezes 2, 18, menos 3. Tudo isso aqui somando 8 menos 24, menos 16, mais 18, 2, menos 3, menos 1. Então, aqui a f de 2 é igual a menos 1. Então, o ponto de inflexão, se eu fosse marcar no gráfico, seria o x2 com o y menos 1. Tá aqui o ponto 2 do x com y menos 1. Esse é o chamado ponto de inflexão. Então, a gente viu que antes do 2, a derivada segunda é negativa. Se ela é negativa, a concavidade do gráfico é para baixo. Depois do 2, a derivada segunda é positiva. Então, a concavidade é voltada para cima. Então, está mudando, voltada para baixo para voltada para cima. Então, esse pontinho aqui, 2 com menos 1, é o chamado ponto de inflexão. Então, na aula de hoje, estudamos o teste da derivada segunda e o chamado ponto de inflexão. Era isso, então. Até a próxima aula.